Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa e vocês vão aprender sobre objeto direto e indireto. Então, abra um livro de língua portuguesa na página 280 e vamos começar. Análise linguística. Objeto direto e objeto indireto. Na primeira parte deste capítulo, estudamos as relações de regência. Vimos que, na estrutura da oração, alguns verbos exigem obrigatoriamente um complemento, tradicionalmente chamado de objeto. Os verbos intransitivos, como vimos, não exigem objeto. Na prática, o objeto pode se ligar ao verbo de duas maneiras distintas. Ou ele se liga diretamente ao verbo, objeto direto, ou se liga de maneira indireta, isto é, por meio de uma preposição, objeto indireto. Observe. Carlos arrecadou dinheiro. Arrecadou, verbo transitivo direto. O dinheiro, objeto direto. Ela foi para a Europa. Foi, verbo transitivo indireto. Para a Europa, objeto indireto. A loja deu muito lucro ao dono. Deu, verbo transitivo direto e indireto. Bitransitivo. Muito lucro, objeto direto. Ao dono, objeto indireto. É importante notar que, na prática, o emprego de um verbo como transitivo direto, indireto ou bitransitivo depende do uso dos verbos que frequentemente exigem complemento. Muitas vezes podem ser utilizados sem ele. Exemplo disso é o que ocorre com os verbos ler e rir, nas frases abaixo. Ele já leu muitos livros. Ler, verbo transitivo direto. Objeto direto, muitos livros. Muitos alunos não leem. Leem, verbo intransitivo. Quando me encontrou, ela riu. Riu, verbo intransitivo. Ela riu uma gargalhada gostosa. Riu, verbo transitivo direto. Uma gargalhada gostosa, objeto direto. Em todos esses casos, o objeto, seja direto ou indireto, é exigido pelo verbo, isto é, apresenta-se como termo necessário sintaticamente. Essa observação é importante para não confundirmos termos acessórios à estrutura básica da oração com objetos. Por exemplo, choveu ontem. Nessa frase, o verbo chover é intransitivo, pois é um verbo suficiente de sentido. O termo ontem apenas expressa uma informação a mais, situando o fato no tempo passado, mas é o termo acessório à estrutura da oração. Predicativo do sujeito e do objeto. Como vimos na primeira parte deste capítulo, o verbo de ligação apenas liga dos termos. O que vem depois dele, um adjetivo, é a qualidade ou estado do que veio antes, um substantivo. Na oração, o adjetivo recebe o nome de predicativo. Como não se refere propriamente ao verbo, o predicativo não é um complemento verbal. Veja, a situação parece complicada. A situação sujeito. Predicativo complicada. A paciente continua nervosa. Nervosa,
predicativo. Sujeito: a paciente. Carlos anda preocupado. Sujeito: Carlos. Preocupado, predicativo. O mar está muito calmo. O mar, sujeito: calmo, predicativo. Observe que nesses exemplos o predicativo qualifica o sujeito. Por essa razão, é classificado como predicativo do sujeito. Em outros casos, o adjetivo pode se referir ao núcleo do objeto. Por esse motivo, recebe o nome de predicativo do objeto. Veja mais sobre isso na página 279. E observe: a fama tornou o jogador um atleta arrogante. O jogador, objeto: um atleta arrogante, predicativo do objeto. Agora, para que vocês pratiquem um pouco mais tudo que vocês entenderam a respeito desse conteúdo, vocês deverão responder a atividade de prática linguística, que está nas páginas 283 até a página 286. Então, respondam a atividade e até a próxima aula.